Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo, mas vamos lá para mais um vídeo no canal, mais uma aula do projeto Dupla Ligação comigo, Danilo Leite. Iniciamos agora mais um assunto e essa aula de hoje nós vamos estudar os estados físicos da matéria e suas mudanças. Simbora! Então, a intuição humana consegue distinguir três formas de agregação de moléculas, ou seja, essa frasinha bonitinha aí fala basicamente que nós conseguimos perceber o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso da matéria. Mas se é tudo uma... Vamos pegar um exemplo da água. Se é tudo uma substância só, né? Como é que funciona essa mudança de estado? Como é que ela consegue, na verdade, ficar nesses três estados físicos diferentes, né? Então, os estados físicos eles são regidos pelas relações, né, entre a atração e a repulsão das moléculas que constituem o material, né, a matéria, juntamente com dois parâmetros que são pressão e temperatura. Tá? Então, quando a gente tem, naturalmente, nós temos forças de atração e forças de repulsão entre as moléculas. Tá? Então, quando uma prevalece sobre a outra, nós temos um estado físico e assim sucessivamente. Aqui temos uma tabelinha para mostrar de forma resumida o que eu estou falando. No estado sólido, nós temos uma forma definida, ou seja, vamos pegar o exemplo da água, que é o mais clássico. A gente bota a água lá numa forminha de gelo, e aí quando ele solidifica, né, entra no estado sólido, ele toma a forma daquela forminha. Então ele tem uma forma definida naquele estado, tá? Da forma como ele congelar é a forma como ele vai ficar. Ele tem um volume definido, tá? E quando a água está no estado sólido, a gente observa que as forças de atração são maiores do que as forças de repulsão. O que é que significa? Que ele fica mais estável juntinho. Ou seja, quando algo solidifica, no caso a água, eles formam retículos cristalinos. Ou seja, nesse tipo de configuração, eles obtêm a menor energia, ou seja, eles adquirem a maior estabilidade. Tá? No estado líquido, a forma é variável, ou seja, se a gente tem um líquido, qualquer que seja o recipiente que a gente coloca aquele líquido, ele vai tomar a forma daquele líquido. Ou seja, a gente pega 1 litro d'água, que já vem do volume também, tá? Então, a gente tem 1 litro de água, o volume está definido, tá? Não, e se a gente colocar esse 1 litro num copo, numa garrafa, numa bombona, num prato, numa superfície, numa mesa, vai ter sempre 1 litro e conforme a gente for mudando, ele vai variando a forma dele. Então a gente tem que a força de atração é mais ou menos igual à força de repulsão, é um equilíbrio, beleza? No estado gasoso a gente tem forma e volume variável, por quê? Primeiro, a forma, né, ela é que se segue o exemplo do líquido, qualquer lugar em que você coloca um gás, ele vai ocupar todo o volume daquele local. Por exemplo, se eu colocar 5 moléculas de água numa sala, ela vai ocupar toda a extensão da sala. Se a gente colocar 5 moléculas de água num copo, ela vai ocupar todo o volume do copo, tá? Então a gente já bota a forma e o volume variado. Então, no estado gasoso a gente pode tanto comprimir o gás quanto expandir o gás. E aqui são prevalecidas as forças de repulsão em detrimento das forças de atração, ou seja, vamos botar uma escala de temperatura aqui, no exemplo da água, onde ele tem a temperatura menor no estado sólido, ou seja, a gente tem uma temperatura em que tem menos movimento na molécula, no líquido, tem menos movimento no material, né? Eles estão mais juntinhos, então as forças de atração elas predominam. Quando a gente tem um estado gasoso, a gente tem geralmente uma temperatura mais alta. Então, quando a gente tem temperatura mais alta, a gente tem mais energia no sistema. Então, as moléculas elas têm mais movimento, elas têm mais energia cinética e mais dispersão. Então, as forças de repulsão acabam ganhando das forças de atração, né, prevalecendo, fazendo com que aquele material, aquela água fique no estado gasoso. Beleza? É importante salientar também que uma substância pode se comportar de diversas formas de acordo com sua temperatura e pressão. Então esse diagramazinho aqui, no caso o diagrama da água, tá? O diagrama trifásico, vou explicar direitinho para vocês. Nós temos a região, na verdade esse gráfico ele é da pressão pela temperatura. Então ele vai nos dizer como a água comportaria
em certa pressão e certa temperatura. Nós vamos observar e analisar cada um desses pontos. Nessa região aqui nós temos o estado sólido, ou seja, todas as temperaturas e pressões que estejam nessa região, tá, vão configurar a água no estado sólido, beleza? O que são essas divisões, né? Eu vou falar um pouquinho já já. Aqui nós temos a região do estado líquido e aqui é a região do estado de vapor, tá bom? Então, o que são essas linhas? Nessas linhas vão coexistir os dois estados, tá? O que é que significa? Se eu pegar uma temperatura e uma pressão que dê em cima dessa linha aqui, eu vou ter o estado sólido e o estado de vapor coexistindo. Se eu tiver uma temperatura e pressão que caia sobre essa linha, nós temos o estado líquido e o estado sólido compartilhando o mesmo momento, né? Temos os dois estados. E aqui nós temos o estado líquido e o estado gasoso. Nesse ponto aqui é o ponto que une as três curvas, ou seja, ele é chamado de ponto triplo. Nesse local, nós temos os três estados físicos em equilíbrio. Temos vapor, temos líquido e temos o estado sólido da água. Vale salientar que cada substância apresenta um gráfico desse, tá? Cada substância tem um ponto triplo, tem um ponto crítico, tem uma temperatura crítica, e isso aqui vai variar de acordo com a substância. Esse PC é o ponto crítico, ou seja, é o ponto em que o gás ele não pode mais sofrer alterações, ele não pode mais ser liquefeito a partir daqui, tá? Então essa é a temperatura crítica dele. Vamos observar as transformações. Quando a gente sai do estado 1 aqui, no estado de vapor, por 2, que aqui é o estado líquido. Então a gente observa que a temperatura ficou constante, mas nós temos uma modificação de estado físico, onde o vapor agora está como líquido, beleza? Aqui nessa partezinha, no meio termo aqui, onde em cima dessa curva, nós temos o estado líquido e o estado de vapor coexistindo. No estado gasoso, não importa, nessa aqui no 3 para o 4, não importa o que seja feito aqui, ele vai sempre estar no estado gasoso, beleza? Mudança de estado físico. Então vamos aprender um pouquinho como é que as substâncias elas caminham mudando seu estado físico, e vamos focar apenas na temperatura, tá? Vamos esquecer um pouquinho a pressão. Então quando nós temos o estado sólido, o líquido e o de vapor, né? Vamos agora aprender os processos. Quando eu tenho um estado sólido e quero ir para o líquido, o nome desse processo é o processo de fusão, ou seja, eu coloco temperatura. Por isso que ele coloca aqui, processos endotérmicos, ou seja, endotérmico é aquele que absorve calor. Então, se eu tenho o gelo para transformar em água, eu tenho que colocar calor, ou seja, quando a gente tira o gelo do congelador e coloca na temperatura ambiente, o gelo está mais frio e o ambiente está mais quente. Então, acaba que o calor é absorvido pelo gelo, se transformando no líquido, beleza? Quando a gente tem o líquido para o vapor, nós temos o processo de vaporização, que ele pode ser feito a rigor, né, de três formas. A evaporação, tá, que é a passagem lenta, gradual e espontânea do líquido para o gasoso, ou seja, quando a gente tem uma roupa que a gente tá lá, lavou a roupa, tal, vai estender. Vocês já viram alguma roupa fervendo no varal? Fumaçando, que nem a gente tem quando bota água no fogo? Não, né? Então, esse é o processo de evaporação que faz com que a roupa seque. Tá? Então é a passagem lenta, por isso que demora, é gradual, é espontânea, em que o líquido da roupa vai para o estado gasoso e deixa a roupa seca. Tá? Ebulição. Ebulição é o que a gente mais conhece, né? É onde os processos mais acontecem, é pela ebulição, que é a passagem forçada e gradual do líquido para o estado gasoso na temperatura de ebulição. Ou seja, se eu pegar esse líquido aqui e colocar em uma certa temperatura, ele vai fazer com que o líquido passe para o estado de vapor de forma gradual, ou seja, de forma constante, até que todo o líquido se transforme em vapor. No caso da água, a temperatura de ebulição dela é 100 graus, né? A pressão de 1 atm ao nível do mar, e a temperatura de fusão do gelo, né, da água, é 0 grau, ou seja, 0 grau a gente tem o gelo se transformando em água líquida. Beleza? Agora vamos para o contrário. Os processos exotérmicos, ou seja, aquela que existe liberação de temperatura, que a gente está resfriando.
Então a gente está no vapor aqui, a gente pode sair do vapor e ir para o líquido. O nome disso é condensação, tá? É o processo em que ele naturalmente volta à temperatura de líquido, né? Abaixo da temperatura de ebulição. Temos a solidificação, que é do líquido para o sólido, ou seja, a gente vai resfriando até que chega um ponto em que o líquido vai se tornando sólido. E temos a sublimação, ou seja, o vapor se transforma no sólido e sem passar pelo líquido, e o sólido se transforma também no vapor sem passar pelo líquido. Um exemplo aqui, nós temos o gelo seco, né, que nada mais é do que o gás carbônico do estado sólido que passa diretamente para o estado líquido. Temos também a condensação por liquefação, nesse processo aqui, ó, de vapor para líquido, ou seja, essa aqui ela ocorre quando você aumenta muito a pressão. Então, quando você aumenta a pressão, você força as moléculas a ficarem mais juntas e faz com que esse gás ele se condense, ele seja liquefeito para o estado líquido. Um exemplo disso também são os bujões de gás de cozinha. Então, nós temos o gás butano, né? Na verdade, o gás GLP, gás liquefeito de petróleo, que o gás é colocado naquele botijão a uma pressão muito grande, e essa pressão faz com que ele seja liquefeito. Então, se você prestar atenção, se você for lá balançar um bujão de gás, você vai ver que tem um líquido dentro. E à medida que você vai usando, vai aliviando um pouco a pressão, e o líquido, sob uma grande pressão, vai se transformando em vapor novamente quando você vai utilizando, e aí vai queimando o combustível no seu fogão. Então, para a vaporização, nós temos que a evaporação tem uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição, ou seja, aquela passagem lenta, devagarzinho, gradual. Na ebulição, a gente tem que a temperatura é igual à temperatura de ebulição, e na calefação, eu acho que eu pulei essa, é aquele processo em que existe uma passagem brusca, e forçada do líquido para o gasoso, ou seja, quando eu tenho uma chapa bem quente, uma panela que eu boto lá para fazer uma carne bem quente, deixo ela lá no fogo e eu coloco um pinguinho de água. Você percebe que assim que o pingo entra em contato com a chapa quente, ele entra em ebulição, né? Ele passa de forma brusca para o estado gasoso. Então esse é o processo de calefação. Beleza? Vamos seguindo aqui. Como funciona a substância pura e a mistura com relação a essas propriedades, né? Então vamos adotar dois experimentos para que a gente faça essa explicação de forma mais didática. A gente vai utilizar o que? Um tripé, né? Aqui está o esqueminha. A gente vai basicamente aquecer o líquido que esteja aqui no becker, né? Através do bico de Bunsen, a tela de amianto, e um termômetro medindo a temperatura. Então a gente vai fazer uma curva de aquecimento, ou seja, vai analisar a variação da temperatura com a variação do tempo. Para uma substância 1, no experimento 1, né? A água líquida, tá? De estado sólido até o estado gasoso. E no experimento 2, uma solução de água e sal. Da mesma forma, do estado sólido ao estado gasoso, e a gente vai observar o que acontece com as temperaturas e é toda a curva de aquecimento. Então, no experimento 1, a substância pura é a água pura. A gente observa que nesse gráficozinho nós temos a curva de aquecimento em que ela começa aqui no estado sólido a menos 10 graus. Nesse módulo A aqui, ela está no sólido, né? E a gente observa que tem aqui, ó, QS. QS significa calor sensível, ou seja, é o responsável pelo aumento da temperatura. A gente observa aqui, ó, ele está sólido, aí vai aumentando até que chega a 0 grau aqui. Então a gente inicia aqui a etapa B, que tem um calor latente, ou seja, o calor latente é aquele responsável pela mudança de estado. No calor sensível, o calor que é injetado, né, nesse caso lá no gelo, ele serve para aumentar o grau de agitação das moléculas, né, aumentando a temperatura. Quando a gente chega nessa temperatura de fusão, o calor vira calor latente. Então esse calor ele é responsável por desagregar, ou seja, romper a estrutura cristalina que está no gelo. Então nessa etapa aqui a temperatura ela é constante em 0 grau, onde a gente tem o sólido e o líquido coexistindo. A maior prova disso é quando você tira o gelo da geladeira e coloca lá em cima da mesa, a gente vê o líquido se formando, né, e o gelo no meio. Então é justamente essa etapa aqui. Temos o sólido e o líquido coexistindo. Quando todo o sólido vira líquido, justamente nesse pontinho aqui, a gente tem, nessa etapa C, mais um calor sensível, ou seja, é aquele que vai fazer a mudança de temperatura de 0 grau, aqui o líquido a 0 grau,
até aqui o líquido a 100 graus, ou seja, ele vai subindo a temperatura até a temperatura de ebulição, que é 100 graus, e aqui nós temos líquido e vapor coexistindo, como é quando a gente tem uma panela fervendo, nós temos líquido e vapor, e nesse caso aqui temos novamente um calor latente, então esse calor é feito para quebrar as interações intermoleculares, né, para que as moléculas de água do líquido se desprendam e possam escapar na forma de vapor. Então a gente tem aquelas bolinhas lá e a panela fervendo. Quando todo o líquido vira vapor aqui a 100 graus, esse vapor, se você continuar aquecendo, ele vai continuar aumentando a temperatura, mas vai ficar em estado de vapor. Então essa é a curva de aquecimento do experimento 1 com a substância pura água. A gente percebe que nós temos dois patamares, ou seja, dois momentos em que a temperatura fica constante, justamente na mudança de estado do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Quando a gente observa aqui, a curva de aquecimento e a curva de resfriamento ela é análoga. Por quê? Porque os dois patamares eles são iguais. Então, o ponto de fusão ele é tanto do sólido para o líquido, no caso da curva de aquecimento, quanto do líquido para o sólido, quando a gente resfria, que chama de solidificação, tá? A gente tem um líquido, vai resfriando, até que ele todo se congele. E aí você começa a baixar a temperatura, só que já está congelado. Então aqui são processos análogos, tá? Só que inversos. Aqui na ebulição, da mesma forma. Então a gente tem a ebulição a 100 graus, passando do líquido para o gasoso, e a condensação do gasoso para o líquido também a 100 graus. Então da mesma forma aqui, da fusão e da solidificação, funciona a condensação e a ebulição. Quando a gente observa o experimento 2 da mistura, né, da água mais o sal, a gente vê algumas diferenças. Primeiro, vamos lá, analisar a curva de temperatura. A gente começa aqui com menos 10 graus, né? E aí vai no calor lá sensível, aumentando a temperatura até que chega esse ponto aqui e que começa a fusão, né? Que é esse processo B aqui. Então a gente tem sólido e líquido coexistindo. Mas observem que não é uma temperatura constante. Então a gente tem aqui o calor sensível, que está aumentando a temperatura durante a fusão, e o calor latente, que ele vai fazendo com que a fusão ocorra. Então a gente, além de transformação de estado, a gente também tem variação de temperatura aqui. Quando todo o gelo, né, se transforma em solução de água e sal, que é a partir desse ponto, ele começa a ter exclusivamente calor sensível aqui do líquido para ir aquecendo até essa temperatura aqui, onde começa o processo de ebulição, ou seja, começa a ferver lá, onde o líquido e o vapor começam a coexistir, mas novamente temos calor sensível e latente, ou seja, temos mudança de temperatura e mudança de estado físico. E a partir daqui temos apenas vapor. Então o que é que a gente pode observar de diferença? Temperatura de ebulição e fusão não existem. O que existe são faixas, ó. O sólido ele vai se fundir nessa temperatura entre T1 e T2 e vai entrar em ebulição entre T3 e T4. Nós não temos um patamar, tá? Então temos calor sensível e calor latente durante as mudanças de estado, porque há, além da mudança, a variação de temperatura e não apresenta patamares. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é misturas, no caso de misturas especiais, que são misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Nesse caso aqui temos uma mistura eutética, que é aquela mistura que se comporta como substância pura no ponto de fusão, ou seja, ela apresenta um ponto de fusão definido, tá? Constantezinho aqui, bonitinho, que nem a substância pura, onde o sólido e o líquido coexistem, e a temperatura aqui é constante, tá? E a temperatura aqui de fusão, de ebulição, não, ela apresenta faixas. Já na mistura azeotrópica, ao contrário, ela se comporta como substância pura na ebulição, tendo o seu ponto de ebulição constante e o de fusão em faixa, tá vendo? Então, nesses dois casos, nós temos que prestar atenção que tem um comportamento igual de substância pura na fusão e na ebulição, respectivamente a mistura eutética e a mistura azeotrópica, beleza? Só para lembrar que essas misturas, elas são feitas entre substâncias específicas e em proporções específicas. Por exemplo, se álcool de mercado, ele é uma mistura entre álcool e água. Mas não é qualquer proporção de água e álcool que forma uma mistura azeotrópica, não. É uma proporção bem definida que tem esse comportamento. Em qualquer outra proporção ele vai ter esse comportamento aqui de mistura normal, beleza?
densidade, outro aspecto importante da matéria, que é a relação entre a massa e o volume do sistema. E ela é expressa na equação de densidade, vai ser a massa do sistema dividido pelo volume que ele ocupa. A gente pode expressar tanto em grama por centímetro cúbico quanto em grama por ml, porque centímetro cúbico é equivalente a ml. E nós temos várias aplicações, dentre elas a aplicação qualitativa, né, que a gente observa na adulteração de combustíveis. O que é que eles fazem? Muitas vezes o álcool combustível ele começou a ser utilizado aqui no Brasil, uma tecnologia pioneira brasileira, e aí era muito comum a falsificação desse álcool combustível, como colocando água. Então foi desenvolvido esse mecanismozinho aqui. É sabido que a densidade do álcool é 0,80 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente preencher todo esse cilindro aqui de álcool, a gente coloca duas esferas. Uma com densidade menor do que o álcool, 0,79, fica em cima, ou seja, como o álcool é mais denso, ele faz essa esfera boiar, que é menos densa. E um corpo esférico de densidade maior, densidade 0,81 gramas por centímetro cúbico, ou seja, ele vai afundar porque ele é mais denso do que o álcool. Então, isso prova que se você tiver qualquer tipo de adulteração, ou seja, se eu colocar a água aqui, essa densidade dele aqui vai mudar, né? Então, ele vai ficar mais denso. Então, se nesse dispositivo aqui for observado as duas esferas boiando, é sinal que esse combustível está adulterado. Então, a aplicação qualitativa dele é bem importante e entre outros casos também é observado isso. Vamos agora para o sistema homogêneo e heterogêneo. Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender o conceito de fase. Fase é toda porção uniforme, seja ela visual, física e quimicamente. Então a gente vê aqui que tem uma fase aqui e aqui tem duas fases. Nós temos aqui uma mistura de água e areia. Então a água é diferente da areia, tanto no visual quanto no física e quimicamente, ou seja, ele tem ponto de fusão, de ebulição diferente, tem densidade diferente, tem tudo diferente. Então isso configura duas fases distintas. Aqui nós temos uma mistura água-álcool. A gente vê uma fase visualmente, fisicamente e quimicamente, porque ela se mistura de uma forma em que essa mistura tem as propriedades uniformes, ou seja, essa mistura ela tem um próprio ponto de ebulição, um próprio ponto de fusão, uma própria densidade, viscosidade, enfim. Ela adquire propriedades únicas, não separando água e álcool, sabe? Elas são totalmente miscíveis, os dois líquidos, e formam uma matéria nessa proporção água-álcool. Tá? Então o sistema de uma fase é um sistema homogêneo, monofásico, e um sistema heterogêneo é aquele que tem duas fases ou mais, aqui como a gente vê duas fases, tá? Pode ser bifásico, trifásico, polifásico, enfim, conforme o número de fases. Beleza? Então, desculpa, só arredondando aqui, nós temos é comum cair em questão de vestibular isso para um beckerzinho com algumas coisas e perder o número de substâncias puras, simples, composta, mistura, enfim. Só para esclarecer aqui, substância pura é um só tipo de substância. Então, nesse exemplo aqui, a gente só tem água e gelo. Então, aqui só tem substância pura, tá? Em dois estados diferentes, mas é tudo uma substância só. Mistura é aquele que tem dois ou mais tipos de substância. Aqui não é o caso, tá? Aqui nós temos uma mistura, que aqui também água-álcool é uma mistura, tá? Aqui tem duas substâncias diferentes, aqui também água e areia, só que aqui nós temos água e gelo, né? Água também, estado sólido, então temos uma substância pura. Substâncias simples e compostas, outra coisa que confunde muito. Substância simples é aquela que apresenta só um tipo de átomo, ou seja, gás argônio, gás oxigênio, gás nitrogênio, só apresenta um tipo de átomo, prestem atenção nisso, átomo, tá? Gás cloro, gás iodo, gás bromo, enfim, temos vários tipos aí que apresentam um único átomo, um único tipo de átomo, na verdade. E a substância composta é aquele que apresenta mais tipos de átomo, água, álcool, óleo, enfim, vários tipos de átomo, são substâncias compostas, beleza? Alotropia é uma propriedade que certos elementos têm de formar substâncias simples diferentes entre si. Então, mesmo a gente tem a alotropia do carbono.
Então o carbono a gente pode encontrar ele na natureza na forma de grafite, tá? Que ele tem esse tipo de configuração espacial. Aqui, ó, ele é feito em camadas, tá vendo? Nós temos o carbono diamante, na forma de diamante. Então, a gente tem uma estrutura diferente, ó, uma conformação diferente da estrutura. Então, eles têm propriedades totalmente diferentes. E o carbono no estado de fullereno, que parece uma bola de futebol, tá? É outra disposição espacial das moléculas. Esse aqui, ele foi feito em laboratório, tá? Mas na natureza a gente vê que o grafite ele acaba virando diamante de forma natural a altas pressões e altas temperaturas. Então por isso que o diamante ele é tão valioso, apesar de que o homem já consegue fazer esse tipo de modificação de forma artificial, tá? Mas que o diamante natural ele é muito mais valioso que o diamante feito pelo homem. O gás oxigênio ele também tem uma alotropia. Então, nós temos, quer dizer, o oxigênio também apresenta alotropia na forma de gás oxigênio, o O2, tá? Inodoro, incolor e essencial para a vida. Aqui, ó, a estruturazinha dele bonitinha. E o gás ozônio, ele é O3, tá? Eu esqueci de colocar aqui o O3. Então, ele tem um cheiro característico, ele é azul e venenoso. Tá? Em gás ozônio é justamente esse que tem lá na camada de ozônio, protege o planeta dos raios ultravioletos, enfim, aquele rolê. E tem essa estrutura aqui, igual essa, só que tem uma ligação dativa entre um dos oxigênios e outro oxigênio. Beleza? Temos o fósforo branco, tá? O P4, que é extremamente instável entre combustão ao contato com ar. E ele é comumente armazenado em água, então ele é extremamente difícil de encontrar na natureza por ser muito instável. E temos o fósforo vermelho, aquele que a gente conhece, que a gente usa em casa, né? Ele é mais estável, ele entra em combustão, riscando, né? A caixa de fósforo, a gente pega o fósforo e risca na caixa e ele pega fogo, né? Então, ele tem a estrutura PN, esse N é porque ele é uma estrutura polimerizada do P4, tá? Do fósforo branco. Então, temos vários fósforos brancos ligados na mesma cadeia, formando o fósforo vermelho. E aí vamos para métodos de separação de misturas. Opa, passei. Tá certo. Temos, se a gente tem misturas, a gente tem necessidade de separar muitas vezes. Então é muito utilizado aqui a decantação e sifonação para misturas heterogêneas do tipo sólido líquido. Ou seja, se eu tenho aqui água com areia lá no mar brincando, fazendo piscininha, e eu quero separar a água da areia. Então a gente tem dois tipos de forma aqui nesse método. A gente espera a areia sedimentar aqui, ó, decantar, e aí a gente pode tirar o líquido, tá? Dessa forma aqui, tirando o sobrenadante, ou seja, o líquido que fica na parte de cima, a gente tira e a areia embaixo, tendo cuidado para não passar areia para esse outro recipiente. Esse bastão de vidro aqui é só para auxiliar o fluxo da água, não cair fora do becker, enfim. E temos a sifonação, que é nada mais do que você pegar uma mangueirinha e conectar dois recipientes. Você precisa aqui fazer uma sucção, ou seja, fazer uma pressão negativa para que, estilo um canudo, tá? O canudo ele funciona da forma porque a gente tem um ar dentro do canudo, ali entre a superfície do líquido e a sua boca. Quando você puxa o ar, você faz uma pressão negativa onde a água ou o líquido que você imergiu o canudo, ele vai tender a subir porque você fez uma pressão negativa. Então ela acaba fluindo para sua boca. Aqui da mesma forma, você faz uma pressão negativa aqui, a água começa a fluir e você para, que ela já está fluindo até ela acabar. Então isso é muito comum para você separar, quer dizer, para você transferir combustível de carro, por exemplo, de um recipiente para outro, ou quando você fica lá no prego, no meio da rua, você vai lá comprar no posto, num galãozinho, e aí através de uma mangueira você faz essa pressão negativa, coloca no tanque e ela entra no tanque, tá? Outro método de separação é a filtração e filtração a vácuo, ou seja, ela é usada para separar o sólido do líquido também. Desculpa, gente. Só que com mais eficiência. Aqui, se vocês perceberem, a gente fica com o maior cuidado de não passar areia para o outro lado, né? Que é o que você quer separar só o líquido. Então, você acaba perdendo um pouquinho de líquido aqui que você não consegue separar, senão a areia vai junto. Aqui não. Aqui a gente bota um papel que vai filtrar, tá? Com auxílio desse funilzinho aqui. Você pega aquela solução lá
essa solução aqui e derrama toda aqui. Então esse papel de filtro vai deixar o líquido passar e as partículas sólidas vão ficar retidas aqui e o líquido passa. Só que esse negócio demora que sua peste de vez em quando, entendeu? Dependendo do tipo de papel que você está usando aqui, os papéis que tem maior retenção e outros menor retenção, isso vai dizer quanto tempo vai demorar essa filtração. Então existe a filtração a vácuo, ou seja, aqui tem um funil de Buchner, tá? Uma rolha furada, ou seja, ele vai acelerar esse processo de filtração através da saída de ar aqui, ele vai acoplar uma bomba aqui, então ele vai retirar todo o ar que tem aqui dentro e vai fazer uma pressão negativa, ou seja, aqui tem uma pressão menor do que aqui em cima. Então a tendência é o líquido ser puxado para dentro de uma forma mais rápida, ou seja, filtrando aqui de uma forma mais rápida e mais eficiente. Beleza? Vamos nessa. Funil de decantação. Então isso é usado para separar misturas líquido-líquido heterogêneas, tipo água e óleo, ou seja, a gente tem um funilzinho aqui que joga água e óleo aqui dentro. Então pela diferença de densidade, a gente vai ver que a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima, né? Porque a água é mais densa do que o óleo. Então a gente vai ter a separação de fase bem bonitinha. Deixa eu até riscar aqui para vocês entenderem melhor. Então suponha que essa aqui é a separação água-óleo, tá? Então você vai tirando a água aqui, ó, H2O. Você vai tirando através desse registrozinho aqui. E esse nível vai descendo, descendo, descendo até que ele fique aqui. Tá? A separação de fase fique bem pertinho aqui. Aí você tirou toda a água e ficou só o óleo. Você conseguiu separar a água. E depois você tira o recipiente e bota outro aqui para coletar o óleo aqui dentro. Beleza? Centrifugação. Acelera o processo de sedimentação por meio de força centrífuga, promovendo separação de fase. Ou seja, quando você quer lá, tem alguns exames de sangue em que é feito centrifugação. Ou seja, como ele fala aqui, ó, ele separa o plasma da parte sólida do sangue. Então, separa a parte líquida da parte sólida. De que forma? Você coloca a amostra aqui, né, no suportezinho, e ele vai começar a girar. Girar, e isso vai fazer com que o mais denso, né, que no caso aqui é o sólido, se retenha nessa parte final aqui do tubo, porque ele é mais denso. Então se a força está sendo para fora, a força centrífuga, né, para fora quando você gira, então o que é mais denso vai para fora e o que é menos denso fica aqui, porque ele é menos denso, obviamente. Então a gente pode ver nessa ilustração aqui, a manteiga ela é menos densa do que o leite condensado. Então quando você faz esse tipo de coisa, de centrifugação, o leite condensado ele fica compactado aqui, sendo separado da manteiga, que é menos denso, e você consegue então fazer uma separação mais eficiente. Temos a dissolução e a cristalização fracionada. Então ele se baseia na diferença de solubilidade dos solutos em um solvente. Então vamos supor que você está acampando lá, quer fazer um churrascão, e aí o seu sal cai na areia. E aí você fica, poxa, lascou meu churrasco, não vou ter como mais fazer. Aí é aí que você se engana. Então você tem o sal e a areia. Eu adiciono a água. Então, como esses dois compostos têm solubilidades diferentes em água, então, obviamente, o sal vai ser dissolvido pela água e a areia não. Então, aquela solução ali, ó, de água mais sal, retirou todo o sal da areia que estava misturada. Então, você pode ou evaporar, né, esse material, e aí você separa a água do sal. E aí você recupera o sal que você tinha perdido. Na cristalização fracionada é o contrário. Nós temos os dois, a água e a areia não, mas o sal e o açúcar. Se eu tiver a água e colocar sal e açúcar, tem como eu separar? Tem. Então, os dois vão estar lá dissolvidos, tá bom? Mas quando eu for baixando a temperatura, um vai cristalizar mais rápido do que o outro. Então, vai precipitar mais rápido que o outro. Então, eu vou baixando a temperatura e um dos dois vai precipitar. Quando ele precipitar, eu consigo separar. Então, um precipita, ou seja, um sai da solução e vira sólido, e o outro ainda fica dissolvido. E aí eu consigo separar esses dois, beleza? Destilação simples e fracionada. Então, é utilizado para separar misturas homogêneas baseadas na diferença de ponto de ebulição. Então, tem a destilação simples,
táctil ele separa uma solução homogênea de soluto e solvente, ou seja, água e sal, por exemplo, tá? Como é que funciona? Aqui eu tenho um tripézinho para sustentar esse balão que está com solução de água e sal. Temos o bico de Bunsen, que serve justamente para aquecer essa solução. Temos a tela de amianto, que serve para distribuir o calor de forma uniforme em toda a superfície do balão aqui que está em contato, né? E aí, conforme você acende o bico de Bunsen, ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Chega um momento em que a água começa a entrar em ebulição. Ou seja, a água tem um ponto de ebulição menor do que o sal. Então, ela entra em ebulição e o sal não. Então, ele vai saindo e vai entrando aqui no condensador. Ou seja, no condensador é um aparelho em que ele tem uma parte interna em que o gás vai passar. E essa parte externa aqui, um líquido entra e sai, ou seja, ele entra para trocar calor com o gás que está aqui, que no gás é o vapor de água, sem se misturar, tá? E condensa o líquido até que ele saia do outro lado com a água destilada, que a gente chama. Então, a água da torneira, ele entra por aqui, pelo lado de fora dessas bolinhas, tá? E sai por aqui trocando calor. Então, o gás que está quente passa por aqui, troca calor com a água que está passando aqui, se condensa e cai aqui na forma líquida. Então aqui nós temos água destilada. A destilação fracionada funciona da mesma forma. Então ela separa soluções homogêneas de líquido-líquido, ou seja, água-álcool, por exemplo. Em destilações de bebidas alcoólicas é isso que acontece. Então o álcool ele evapora, ele entra em ebulição mais rápido do que a água. Então ele se separa mais rápido do que a água, né? Então o objetivo da destilação é separar o álcool da água. E ocorre que esses balãozinhos aqui, eles são feitos de forma proposital para que sempre o gás que bate aqui ele condense e possa ser purificado a cada estágio desse aqui, de forma a tirar cada vez mais o álcool puro. Vale salientar que nenhum processo é 100% eficiente. Então, se eu tenho água e álcool aqui, eu não vou conseguir tirar 100% de álcool e deixar 100% de água aqui. Ele vai sempre ficar uma mistura tanto aqui quanto aqui. Beleza? Então, muito obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje sobre estados físicos e suas mudanças, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar os comentários aí no vídeo, podem perguntar. Lembre-se, meu gente, sigam o nosso Instagram lá, a gente tá sempre postando conteúdo bacana, de aula, de dica, de cronograma, de planejamento, enfim. Espero vocês na próxima aula e até a próxima.